Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula. Deixa eu começar aqui no quadro. Vamos hoje conversar sobre extremos Vou colocar aqui logo absolutos ou globais. Vamos lá, gente. O que é um extremo de uma função? Bom, vamos recordar primeiro como era lá no cálculo 1. Então, lá no cálculo 1, você tinha uma função real, você tinha uma função de uma única variável, e a sua função ela poderia ter este gráfico aqui, ó. Isso daqui. Perfeitamente ela poderia ter esse gráfico. E mesmo que a gente não falasse de extremos de funções, é natural, na hora que você pega para analisar um gráfico desse, você já percebe que aí tem um ponto que é especial, digamos assim, ou um ponto que nos chama a atenção, um ponto que vale a pena, talvez, estudá-lo. Que ponto é esse no gráfico? Seria um ponto de valor maior, ou seja, o topo do gráfico, isso daqui. Então, visualmente falando, você já percebe que essa função aqui, ela tem um ponto que é o topo do gráfico. Esse ponto você pode chamar como se fosse um extremo de uma função, porque ele é o ponto de máximo da tua função. Nesse ponto, a tua função ela atinge o maior valor possível. Então, lá em cálculo 1, digamos que aqui, digamos que aqui era um ponto x0. Aqui é o valor dele, aqui em cima, f de x0. Então, lá no cálculo, a gente chamava esse ponto x0, que é onde a função atinge o máximo, a gente chamava de ponto de máximo global. E o valor que ele assumia na função, a gente chamava de valor máximo global. Em outras palavras, ou matematicamente falando, você poderia escrever assim, ó, que f de x0 é sempre maior ou igual a f de x para todo x no domínio da tua função. Em outras palavras, eu estou dizendo que a imagem da função nesse ponto é maior ou igual do que a imagem da função em qualquer outro ponto do meu domínio. Então, isso aqui eu classificava como um extremo da minha função, um extremo absoluto, um extremo global. E, nesse caso, o extremo é um máximo global. Mas também, você poderia ter um outro gráfico. E, nesse outro gráfico, você poderia ter uma função assim. Aí, nesse caso, você percebe que agora você já não tem mais um ponto de máximo, mas ainda assim você tem um ponto que chama a atenção. Não por ele ser o máximo, mas por ele ser o mínimo, por ser assim o menor valor que a tua função atinge. Então, se antes eu tinha assim o topo de uma montanha, agora eu tenho o fundo de um vale. Então, esse pontinho aqui, que eu posso chamar de x0, ele vai ter um valor na imagem, vou chamar de f de x0. Só que agora, esse f de x0, ele não é o maior valor, ele é o menor valor. Então, nesse caso, nós poderíamos escrever assim, que o f de x0, ele não é mais maior ou igual, ele é menor ou igual que qualquer outro valor da função. Bom, então, nesses casos, nós dizíamos que nós tínhamos, então, um extremo da função, um extremo absoluto, um extremo global. E, nesse caso, o extremo ele poderia ser ou um ponto de máximo global ou um ponto de mínimo global. Em cálculo 2, a ideia vai ser a mesma. Só que agora, ao invés de gráficos bidimensionais, nós temos gráficos tridimensionais. Mas os conceitos, eles se repetem. Então, por exemplo, se eu tiver uma função assim, se eu tiver, gente, uma função dessa forma aqui, ó,
Nesse caso, se eu tiver um gráfico assim, você percebe que esse gráfico, ele também tem um ponto que nos chama a atenção, e é justamente o topo do gráfico. Então aqui, em cálculo 2, você também pode ter gráficos, onde nesses gráficos você pode ter um ponto ou de máximo ou de mínimo. Aí nesse exemplo que eu dei para vocês, você tem um ponto de máximo global, ou um ponto de máximo absoluto. Só que em cálculo 2, como é que a gente vai escrever essa desigualdade aqui, para nos dar uma definição mais formal? Eu escrevo assim, que o f de x0 e y0, que agora o meu domínio está no R2, ele é maior ou igual que f de xy para todo par ordenado no domínio da minha função. Bom, então, matematicamente falando, se eu estou escrevendo isso daqui, eu estou dizendo que este valor aqui é o valor de máximo global da minha função. Pode falar. Sim. Só que na base dela é uma superfície, então os pontos de mínimo dela como é que a gente pode dividir isso? Sim, perfeito, gostei. Olha, a pergunta foi a seguinte, professor, aqui eu estou vendo realmente que existe um ponto de máximo, só que no caso do ponto de mínimo, digamos que a minha função, ela parasse aqui. Esse fosse o domínio dela. Então, ela não ia ter só um ponto de mínimo, mas ela ia ter vários pontos de mínimo. Então, nesse caso, eu poderia dizer que os pontos de mínimo dela, isso se a função terminasse aqui, tá, gente? Se ela terminasse aqui, isso aqui fosse todo o gráfico dela, eu poderia dizer que os pontos de mínimo são os pontos que satisfazem uma equação. A equação dessa circunferência aqui. Poderia dizer isso daí, tá? Nesse caso, mas... a ideia, assim, se eu não falar, a não ser que eu fale alguma coisa do domínio, a ideia é que essa função aqui, isso aqui é um parabolóide invertido e ela continua, ou seja, ela continua decrescendo infinitamente. Mas no caso dela parar, ela vai ter infinitos pontos de mínimo, digamos assim, já que vão ter infinitos pontos que atingem o valor mínimo da minha função. Tá? Então, mesmo que você tenha, por exemplo, um valor mínimo global, você não precisa ter só um ponto de mínimo global, porque pode ter mais de um ponto que atinge aquele valor mínimo. Agora, claro, você não pode ter dois valores de mínimo globais diferentes. Como é que eu vou dizer que o valor que a minha função atinge, o mínimo, é menos 10 e menos 15? Não faz sentido. Então, os valores de mínimo e máximo, eles são únicos. Agora, os pontos que atingem eles não precisam ser únicos. Né? Por exemplo, até nesse exemplo aqui, ou melhor, já sei, pensa na senoide. A senoide você tem vários pontos que atingem, tanto o máximo quanto o mínimo. Mas o valor de máximo e o valor de mínimo é o mesmo, é 1 e menos 1. E os pontos são variados. Bem? Gostei, é isso mesmo. Aí tá, gente. Então, perceba que a definição ela não muda em nada. A ideia é a mesma, só que a diferença é que agora a gente está tratando de superfícies, não mais de coisas bidimensionais, mas sim de coisas tridimensionais. Mas eu posso aproveitar todas as definições que a gente viu do cálculo 1, eu posso aproveitar para cá. Então, bora aqui para o slide, para eu começar a mostrar as definições para vocês. Olha, eu já adianto para vocês que hoje a aula é bem fácil. Bem fácil. Claro que eu vou te mostrar aqui algumas definições, mas na parte de cálculo mesmo, de colocar em prática, é fácil. Mas não quer dizer que você não tem que prestar atenção, justamente pelo contrário. Por ser muito fácil, preste atenção para você já entender e sair daqui você não precisa mais nem estudar quase, só resolver exercício, que você já entendeu tudo da aula, tá bom? Então, ó, aula 18, estamos falando de extremos de funções de duas variáveis e eu primeiro comecei a falar sobre extremos absolutos. Então, qual é a definição formal de um extremo absoluto ou de um extremo global? Nós vamos dizer que um ponto, ele é um ponto de máximo absoluto ou ponto de máximo global, se ele satisfaz esta desigualdade. Ou seja, está aqui o ponto. Ó, a imagem nesse ponto é sempre maior ou igual que a imagem de qualquer outro ponto no domínio da minha função. Neste caso, a minha função aplicada nesse ponto é o que nós chamamos de valor máximo absoluto. Então, note que existe uma diferença entre o ponto de máximo absoluto e o valor máximo absoluto. Se eu te pergunto qual é o ponto, eu estou falando qual é o par ordenado. Dentro do meu domínio, qual é o ponto que atinge aquele valor máximo. Agora, se eu te pergunto qual é o valor máximo, eu estou falando da imagem da função. O valor que ela realmente atinge. É 2, é 5, é 10, não sei. É o valor que ela atinge.
Bom, de forma análoga, eu também tenho a minha definição para ponto de mínimo global. Então, o que seria um ponto de mínimo? É um ponto cuja imagem na função é sempre menor ou igual que a imagem de qualquer outro ponto no meu domínio. Então, aqui o meu ponto é o ponto de mínimo absoluto e a imagem dele é o valor mínimo absoluto. Exemplo, bora ver esse daqui, ó. Olha essa função aqui, f de xy é igual a 3 menos x quadrado menos y quadrado. Aí eu já estou dando a resposta, mas bora discutir aqui no quadro também. Nós temos f de xy igual a 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha, ele quer, nessa questão aqui, que a gente analise se essa função ela tem um extremo, ou seja, se ela tem um ponto de máximo ou de mínimo. Bom, por enquanto, a gente não tem nenhuma ferramenta, assim, além daquelas aulas que a gente já teve. Pensando nas aulas que a gente já teve, você conseguiria perceber se essa função tem um extremo. Como? Você poderia desenhar o gráfico da função. Você sabe fazer esse gráfico aqui. E se você fizesse o gráfico, você ia perceber que essa função aqui, ela tem um máximo absoluto. Na verdade, gente, o gráfico dela é justamente esse aqui que eu desenhei, ó. Esse aqui é o gráfico dela. Porque ela é um paraboloide invertido, por causa do menos, e ao mesmo tempo deslocado 3 unidades para cima. Você pode até não enxergar isso logo de cara, mas se você perceber, ó, essa função, eu posso escrever assim, f de xy igual a 3, aí coloco o menos em evidência e fica x quadrado mais y quadrado. Ou seja, só olhando para o parênteses, eu tenho um paraboloide, aquele que eu já conheço. Colocando menos, é o paraboloide invertido. Colocando mais 3, é o paraboloide invertido, deslocado 3 unidades no eixo Z. Esse é o gráfico da função. Então, pelo gráfico, você percebe que ela tem um valor máximo global. Vocês saberiam me dizer qual é esse valor máximo? Ou seja, qual é o maior valor que essa função atinge? O que vocês acham? É 3. É 3. Por que 3? Porque note, gente, que a imagem da função vai ser o valor 3 menos isso daqui. Esse parêntese aqui, ó, só o parêntese, tá, gente? Ignora o menos aqui. Só o parêntese, se fosse isso aqui. Isso aqui pode se dar negativo? Não, porque isso aqui é sempre não negativo. Só que tem um menos. Tem um menos. Como tem um menos, isso aqui agora não pode dar o quê? Não pode dar positivo. Então, eu sempre vou estar subtraindo do 3 aqui. Então, qualquer valor que você joga para x e y, você vai estar diminuindo do 3, diminuindo o valor da função. Então, o maior valor que a tua função atinge é quando isso aqui for igual a 0. Aí você consegue atingir o valor máximo dela. Então, qual é o valor máximo dela? É 3. Como é que você pode provar isso também? Você pode fazer assim, ó. Você pode escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 0. Isso é verdade. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, eu tenho menos x quadrado menos y ao quadrado. Como eu multipliquei por menos 1, aqui eu vou inverter meu sinal. Vou inverter o sinal aqui da inequação. Ficou assim. E agora eu posso somar 3 dos dois lados. Se eu somo 3, aqui vai ficar 3 menor ou igual, aqui vai ficar 3. Mas quem é isso daqui? Isso é a minha função f. Então, f de xy é sempre menor ou igual que 3. Ó, então, isso aqui seria uma segunda maneira de você perceber que o maior valor que essa função atinge é 3. Então, esse é o valor máximo global da minha função. Agora, eu te pergunto, quando ela atinge esse valor máximo? Em que momento? Em que ponto ela atinge o valor máximo? Quando? No 0, 0. Tá? Para que a tua função seja igual a 3, isso aqui tem que dar 0. Mas isso aqui só vai dar 0 em um ponto, que é o ponto 0 em x, 0 em y. Só. Então, isso só vai acontecer no 0, 0. Então, gente, olha só. Eu digo que 0, 0 é o ponto
de máximo global ou absoluto. Ele é o ponto de máximo global. E qual é o valor máximo global? É 3. Então eu escrevo assim, ó. Escrevo aqui do lado. Então eu escrevo que f de 00, que nesse caso é 3, eu digo que ele é o valor máximo global. Deu para entender essa diferença entre eu perguntar o ponto de máximo e o valor máximo, ou o ponto de mínimo e o valor mínimo? Tudo bem. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. Toda função tem um extremo? O que é que vocês acham? Toda função, obrigatoriamente, ela vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? O que é que vocês acham? A resposta é não. Vocês conseguem me dar um exemplo de uma função que não tenha nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo? A função constante é um bom exemplo. A função constante, só que a função constante, todos os pontos dela são de máximo e mínimo ao mesmo tempo, se eu for jogar na minha definição formal. Jogando a minha definição formal, se eu tenho uma função constante, qualquer ponto dela é um ponto de máximo e também um ponto de mínimo. E a imagem dela, a constante, é o valor de máximo e ao mesmo tempo o valor de mínimo. Mas claro, isso só acontece se for a função constante. Agora já falaram ali atrás, uma função linear. Uma função f de xy é igual, sei lá, 2x mais y. Isso é uma função linear. Essa função linear, ela não tem máximo nem mínimo, é isso mesmo? O que vocês acham? Realmente, ela não tem máximo nem mínimo. Qual é o gráfico dela, gente? Uma função linear. É um plano. Só que agora não é um plano constante, um plano inclinado. Se você for pensar num plano inclinado, você vai perceber que esse gráfico ele não tem nenhum ponto ou de máximo ou de mínimo. Nenhum ponto satisfaz a nossa definição de um extremo absoluto. E nem local. Mas a gente ainda vai ver o que é um extremo local. Bom, voltando para cá. Então, esse primeiro exemplo que eu mostrei no quadro, ó, já diz aí, 0, 0 é o ponto de máximo e 3 é o valor máximo. Outro exemplo, essa função aqui, ela é uma função linear, o gráfico dela é um plano, perceba que ela não tem nem o máximo nem o mínimo absoluto. Bom, isso aqui só foi para a gente iniciar a aula, mas assim, eu adianto para vocês, o que mais nos interessa mesmo não é achar necessariamente um ponto de máximo ou mínimo global, mas sim um ponto de máximo ou mínimo relativo, ou máximo e mínimo local. E é isso que nós vamos ver agora. Mas primeiro eu queria falar no cálculo 1. Então vamos falar agora de extremos relativos, que também é chamado de extremo local. Bom, no cálculo 1, você também poderia ter uma função assim. Dessa forma. Bom, nesse caso, você percebe que bem aqui, você tem algo parecido com o topo de uma montanha. Então, talvez possa valer a pena para a gente analisar esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de x1. E aqui, nessa outra parte do gráfico, eu tenho algo parecido com um vale. Então, vou chamar isso aqui de x2. Só que nesse caso, eu pergunto para vocês, esse ponto aqui que vocês estão vendo, ou melhor, essa imagem, é o maior valor que a minha função atinge, sim ou não? Não. Porque você está percebendo que para cá, ó, a minha função ela atinge valores maiores que esse. E esse ponto aqui, ele é o menor valor que a minha função atinge? Não também, porque se você olhar para cá, tem outros valores que ela atinge que são menores. Então eu não posso dizer que esse daqui é o máximo global, e nem que esse aqui é o mínimo global. Porém, se eu diminuir a minha exigência, se eu não olhar para o domínio todo, olhar só para uma parte dele, se eu observar localmente esse ponto aqui, ó,
Ou seja, eu quero analisar não o domínio todo, mas só uma parte em volta de x1. Tá? Porque é importante que eu vou analisar em volta, ali perto do ponto x1. Ou seja, se eu pegasse como domínio só esse intervalo aqui, ó, gente, daqui para cá, ignora o resto. Nesse caso, esse ponto aqui, o que vocês acham? Aí nesse caso sim, porque eu tirei a concorrência dele. Reduzir, agora sim, ele é um ponto de máximo. Da mesma forma, se eu considerasse só aqui um intervalo em volta de x2, esse ponto aqui agora seria um ponto de mínimo? Seria, agora que eu reduzi a concorrência dele. Bom, quando isso acontece, quando um ponto, ele não é um ponto de máximo, considerando o domínio todo, mas ele é um ponto de máximo, se fosse considerar só uma parte em volta do ponto, eu chamo ele então de um ponto de máximo local. Da mesma forma aqui, eu vou chamar esse ponto de mínimo local. Então eu escrevo assim, ó, aqui, x1 é ponto de máximo, só que agora local. x2 é ponto de mínimo local. Aí da mesma forma, eu também poderia escrever então que f de x1, ou seja, a imagem nesse ponto é um valor máximo local, enquanto que f de x2 seria um valor mínimo local. Aí você vai dizer, professor, se for por isso, então, se eu posso reduzir o meu domínio em volta do meu ponto o tanto quanto eu queira, então qualquer ponto vai ser um ponto de máximo ou mínimo local. É verdade isso? Não, não é verdade. Pensa, por exemplo, numa reta. Pensa numa reta aqui, ó. Pega um ponto aqui, ponto x0. Pega aqui o intervalo em volta dele. Por menor que o teu intervalo seja, perceba que sempre vai ter um ponto menor e um ponto maior que ele ali próximo dele. Então, nem todo ponto é de máximo ou mínimo local. Você pode ter uma função que não tem nenhum extremo, nem no sentido global, nem no sentido local. A reta é um exemplo. O plano é um exemplo para a gente aqui em cálculo 2. Tá, agora em cálculo 2, como é que eu vou definir isso daí? Então, vamos aqui no nosso slide de novo. Ó, perceba que a definição ela é muito parecida com a definição de um extremo global. A diferença é que nessa desigualdade aqui, eu não estou considerando todos os pontos do meu domínio. Eu estou considerando apenas os pontos que estão ali numa bola aberta de centro x0 e y0. Ou seja, estou considerando só os pontos que estão próximos do x0 e y0, em volta dele, numa vizinhança dele. Então, se eu pego só pontos da vizinhança, aí a imagem desse ponto é a maior possível. Tá? Então, ele é um máximo relativo, ou um ponto de máximo local. Da mesma forma, se eu tiver essa desigualdade, só que contrária, ou seja, f de x0 e y0 é menor ou igual, para todo mundo numa vizinhança, numa bola aberta de centro nele, então eu digo que ele é um ponto de mínimo relativo. Bom, então, definições estão dadas, né? Não é difícil de entender, nem intuitivamente. Então, bora agora. Assim, uma definição mais geral. Ó, então, toda vez que você tiver um ponto de máximo ou mínimo, seja global ou seja local, nós vamos chamar isso de extremos da função. Então, toda vez que você tiver um ponto de máximo ou mínimo, seja global ou local, a gente vai chamar de extremo da função. Agora, assim, o que interessa para a gente agora é saber como é que eu descubro esses pontos de máximo ou mínimo. Como é que eu localizo esses extremos? Lá no cálculo 1, como é que você fazia, gente? Assim, você tinha uma função. Aí eu pedia para você lá, determine os pontos de máximo e mínimo, se houver.
Aí como é que você fazia lá? Lá com o professor Emerson, como é que você fazia lá com ele? Você derivava e igualava a zero. Por quê? Você queria achar o quê nesse momento? O que você queria achar? Se você derivasse e igualasse a zero, os pontos que você achava já eram extremo? Sim ou não? Vocês lembram? Ainda não era. Mas era o que a gente chamava lá? Era um ponto crítico. Então a primeira coisa que você fazia era achar pontos críticos. Era a primeira coisa. Por quê? Porque os pontos críticos seriam os candidatos a pontos de extremo, a extremos da tua função. É assim que funcionava. Só que você derivava e igualava a zero, achava ponto crítico. Esse ponto crítico, como é que você descobria se ele era máximo ou mínimo? O que você fazia? Você tinha que aplicar um teste, né? Lembra do teste? Qual é o teste? Não lembra o nome do teste? Tinha 2 testes. 2. Você tinha o teste da primeira derivada, que você analisava o crescimento da tua função. Aí então tu percebia lá que se a tua função antes ela crescia, depois ela começou a decrescer, era um ponto de máximo. Se a tua derivada antes era negativa e depois positiva, quer dizer que a tua função decrescia e depois crescia. Aí era ponto de mínimo. Esse era o teste da primeira derivada. Mas tinha o teste da segunda derivada também, que você poderia usar. O que era? A segunda derivada dizia a concavidade. Se a segunda derivada era positiva, concavidade para cima. E aí você tinha um ponto de mínimo. Se a segunda derivada era negativa, concavidade para baixo. E aí você tinha um ponto de máximo. Era assim que funcionava. Em cálculo 2, a gente vai tentar seguir os mesmos passos. A gente vai tentar achar pontos críticos e depois de achar o ponto crítico, ele vai passar por um teste para ver se esse ponto ele é ou não o extremo da minha função. Mas até chegar nesse teste, a gente ainda vai fazer alguns exercícios, vai percorrer alguns caminhos até chegar nesse teste. Que eu primeiro vou definir com vocês o que é um ponto crítico, vou mostrar uns teoremas, vou dizer o que é uma função hessiana, tudo isso serve para o teste mais tarde. Vamos lá. Então, primeiros resultados, primeiro teorema que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, ó. Se você tem uma função e você já sabe que essa função ela tem um extremo, seja ela tem um máximo ou mínimo, seja global, seja local, então as derivadas de primeira ordem dessa função elas são nulas, elas são iguais a zero. Isso, claro, supondo que a minha função ela é derivável. Então olha só o que o teorema diz. Se a tua função ela tem um ponto que é um extremo dela, seja que é um ponto de máximo ou ponto de mínimo, então com certeza você pode afirmar que as derivadas nesse ponto são iguais a zero. Vamos aplicar esse ponto, mas antes, deixa eu só mostrar essa observação para vocês. Isso aqui é muito interessante, porque olha só o que diz o teorema, que se um ponto ele é um extremo, então as derivadas de primeira ordem são iguais a zero. Isso tem tudo a ver com o plano tangente. Porque o que é o plano tangente? Vocês lembram da fórmula dele ou da expressão dele? Eu vou colocar aqui no quadro para a gente lembrar. Então, isso é só uma observação. Digamos que você já saiba que esse ponto aqui é um extremo. Então, vamos aqui para o quadro. Qual é a expressão que me dá o plano tangente de uma função? Se a tua função ela é diferenciável, se ela é derivável, você tem isso aqui, ó, z igual a f aplicado no ponto, mais a derivada de f em relação a x aplicada no ponto, vezes x menos x0, mais a derivada em relação a y aplicada no ponto, vezes y menos y0. Essa daqui é a expressão
que me dá o plano tangente. No caso em que esse ponto onde eu estou analisando, ele é um extremo da função, o meu teorema diz que obrigatoriamente as derivadas parciais nesse ponto são iguais a zero. Ou seja, isso daqui vai dar zero, então vai zerar, e isso aqui também vai dar zero. No final, o que sobra do plano tangente? Sobra só z igual a f de x0, y0. Ou seja, z igual a uma constante. Como é o gráfico de uma função assim? Z igual a uma constante, z igual a 2, por exemplo. Como é que é o gráfico disso? É um plano. Só que é um plano inclinado? Não. É um plano que está assim, ó, paralelo ao chão. Ele é um plano aqui, ó, exatamente na horizontal, digamos assim. Tá? Paralelo ao plano XY. Ora, então veja bem. Se o teu ponto, ele é um ponto de máximo ou mínimo local da tua função, e essa função tem derivadas parciais, então você já pode afirmar que nesse ponto, o teu plano tangente ele se comporta assim, ó, na horizontal. Só que isso também acontecia no cálculo 1, porque quando você tinha um ponto que era máximo ou mínimo, como era a reta tangente nesse ponto? Era uma reta horizontal também. Você lembra disso? Ó, bem aqui, cadê? Bem aqui, ó. Se você fosse calcular a derivada nesse ponto aqui e calcular a reta tangente ia ficar assim, ó, uma reta na horizontal. Aqui é a mesma coisa, seria uma reta horizontal. Então, no cálculo 2, isso também acontece, só que com o plano tangente. Graficamente falando, vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Então, nesse caso aí, você percebe que esse ponto, ele é um máximo, seja local, seja global, e olha como é que está o plano tangente nesse ponto, exatamente na horizontal, exatamente assim, paralelo ao chão. Ou também, se esse ponto fosse um mínimo, então o plano tangente também seria paralelo ao chão. Vamos resolver nosso primeiro exercício de hoje. Ó, mostre que o ponto 0,1 não é um extremo relativo da função. Essa questão ela é interessante porque ela envolve aquele teorema, você saber enxergar e interpretar o que aquele teorema está nos dizendo. A função que ele nos fornece é f de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. O ponto onde nós vamos analisar é o ponto 0 em x, 1 em y. Olha só, gente. Vamos para cá agora. Ele quer que a gente prove que esse ponto ele não é um extremo da minha função. Para isso, eu vou usar o teorema, que é a única informação que a gente tem até agora. Então, o que diz o teorema? O teorema nos dá essa causa e efeito aqui, ó. Ele nos diz o seguinte, que se x0 e y0 é um extremo, então isso implica que as derivadas parciais, tanto em relação a x, aplicadas nesse ponto, também em relação a y, são iguais a zero. Só que vocês fizeram cálculo 1 aqui no Newton, então vocês estão muito acostumados a trabalhar com teoremas, com proposições. Então, por exemplo, de um teorema desse daqui, onde você tem isso causando isso, você consegue tirar uma outra informação. Qual é a outra informação? Que vem junto com a negação, digamos assim. E é o seguinte, ó, porque diz que se isso aqui acontece, isso aqui também acontece. Em outras palavras, se isso aqui não acontece, isso aqui não vai acontecer.
Não é verdade? Não é isso que você aprendia lá no cálculo 1? Pois é, então, como é que eu posso dizer esse teorema, só que de outra forma? Eu posso dizer assim, que se as derivadas parciais, ou melhor, se a derivada de f em relação a x aplicada no ponto for diferente de zero, ou a mesma coisa acontecer, só que com a derivada em relação a y, basta que uma delas seja diferente de zero, você já pode afirmar que esse ponto, então, ele não é um extremo. Tá? Então, o teorema é o mesmo, só que eu estou falando ele de outra forma. Pode falar. Perfeito, gostei. É Caio, né? Caio, gostei da sua pergunta. Bom, Caio perguntou o seguinte, olha, professor, o senhor acabou de falar que se você tem um ponto que é um extremo, se isso aqui acontece, então as derivadas parciais são nulas. O contrário é verdade. O que seria a volta desse teorema? Seria eu afirmar que toda vez que as derivadas forem nulas, então esse ponto é um extremo. Só que nós não temos isso, gente. A volta não é verdade. Tá? Então, somente a ida é verdade. Então, ou seja, toda vez que um ponto ele é um extremo, as derivadas são nulas. Mas toda vez que a derivada é nula, ele é um extremo? Não necessariamente. Nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, você não tem a ida e a volta, nesse caso aí. Então, você pode ter o caso de um ponto que as derivadas dele são zero, são nulas, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo. A gente até vai definir esse ponto daqui a pouco. A gente vai chamar ele de ponto de Sela. Tá? Mas assim, pelo menos, o que você pode afirmar daqui é isso daqui, ó. O que você pode afirmar então? Que se as derivadas, uma delas não for zero, aí pelo menos você já pode afirmar que ele não é um extremo. Isso é válido, porque é a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima. É aquela história. Se vale A, vale B. Ou seja, se não vale B, não vale A. Tá? Uma questão de lógica. Tá bom? Então, eu vou usar esse outro enunciado do teorema até para resolver essa questão aqui. Porque ele quer que eu prove que esse ponto não é um extremo. Mas para eu provar isso, basta que uma das derivadas parciais não seja zero, nesse ponto. Então, ó, vou calcular as derivadas parciais aqui. Vou calcular a derivada em relação a x. Derivando em relação a x, eu vou ter 4x. Vou agora derivar em relação a y, e nesse caso eu vou ter 2y. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e aplicar as derivadas nesse ponto 0,1. Então, por exemplo, quando eu aplicar na derivada em relação a x, quanto é que vai dar esse resultado aqui? Esse primeiro resultado vai dar quanto, gente? Vai dar 0, né? Porque, ó, quem é essa meia derivada em relação a x? É 4x. Aplicado no ponto 0,1, vai dar quanto? Vai dar 0. 4 vezes 0 é 0. Ah, professor, deu 0, e agora? Calma, bora ver a derivada em relação a y. Derivando em relação a y e aplicando no ponto 0,1, quanto é que vai dar aqui? Vai dar 2. Ou seja, uma das derivadas deu diferente de 0. O que eu posso afirmar, então? Que esse ponto aqui, ele não é um extremo da minha função. Então, ó, uma vez que a derivada de f em relação a y aplicada no ponto 0,1 deu diferente de 0, isso significa que este ponto 0,1 não é um extremo. Não é um extremo da minha função. E a gente provou que ele queria. Mas tá. Continuando, vamos agora ver o que são pontos críticos aqui no cálculo 2. Definição. Dizemos que um ponto, ele é um ponto crítico se o gradiente da minha função
aplicado nesse ponto é o vetor nulo, é a origem. Em outras palavras, um ponto, ele é um ponto crítico quando as derivadas parciais, todas elas, forem iguais a zero. Isso contando no caso de uma função que é derivável em todos os pontos. Porque um outro caso que também é ponto crítico, igual no cálculo 1, é o caso em que as derivadas parciais não existem. Então, se em um ponto a derivada parcial não existe, então ele também é um ponto crítico. E ele também pode ser um candidato a máximos e mínimos. Quer um exemplo? Lembra daquela função f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. A gente já viu essa aqui. O gráfico dela é um cone. Pode ser um cone invertido ou um cone em tamanho normal se tiver o negativo na frente da raiz. Nesse caso do cone, o ponto crítico é a origem, porque na origem ela não é derivável. Derivadas parciais não existem. A gente até já fez isso também em sala. A gente mostrou que essa função ela não tem derivadas parciais no ponto 0, 0. Então esse é um caso de um ponto crítico e é um caso de um extremo de uma função, porque ela vai ser, do cone invertido, ela vai ser um ponto de mínimo global da minha função. Mas assim, 99% dos casos, 99,9% dos casos que a gente for ver aqui em cálculo 2 são de funções que são deriváveis em todos os pontos. Então, basicamente, o único caso de ponto crítico que a gente vai estudar são os casos em que as derivadas são nulas. Tudo bem, gente? Então, na maioria das vezes que você for procurar ponto crítico, é procurar os pontos em que as derivadas parciais são nulas, são iguais a zero. Então, bora treinar. Bora resolver aqui uns 3 exercícios de determinar ponto crítico. Determine os pontos críticos das funções abaixo. Segunda questão, letra A, eu tenho f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos começar com esse item A. Olha, antes de eu fazer aqui, note que agora eu posso escrever esse teorema aqui de uma outra forma. Como é que eu posso escrever? Eu posso falar assim, que se x0, y0 é um extremo, então x0, y0 é um ponto crítico. Porque eu acabei de definir ponto crítico como sendo aqueles pontos onde a derivada é zero. Ou seja, se o teu ponto é um extremo, então ele é um ponto crítico. Agora, se ele é ponto crítico, ele é um extremo? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Mas aí você percebe por quê? Que na hora que a gente for procurar os extremos, quem são os candidatos? Ponto crítico. Eles são os candidatos. Porque se houver algum extremo, ele tem que ser ponto crítico. Tá? Por causa disso daqui. Ou melhor, se ele não é ponto crítico, então ele não é um extremo. Tá? Se ele não é ponto crítico, ele não é um extremo. Então, por isso que a gente tem que procurar, dentre os candidatos, os pontos críticos. Eles que vão ser os candidatos. Tá, agora vamos resolver isso aqui. Ele tem uma função, eu quero que você ache o ponto crítico dela. O que eu faço? Primeira coisa, eu vou derivar essa função em relação a x e em relação a y. Quando eu derivo em relação a x, vai ficar menos 2x. Quando eu derivo em relação a y, vai ficar 2y. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para achar ponto crítico, eu vou igualar a zero as derivadas parciais. Agora, perceba o seguinte. Quando eu igualei a zero, eu formei o que aqui? Formei um sistema de duas equações e duas variáveis. Então, agora, a gente vai resolver esse sistema. De que forma, professor? Da forma que você quiser. Desde que seja uma forma válida matematicamente. Tá? Desde que seja uma forma válida. Então, eu quero usar álgebra linear. Quero usar aí vários métodos que eu aprendi na minha aula de álgebra linear, que eu aprendi recentemente. Pode usar? Pode. Escalonamento, não sei o que, pode usar.
Ah, não, professor, eu quero usar aquilo que eu aprendi lá no 7º ano. Método da adição, método da substituição, método da comparação, método do gráfico. Vocês viram muitas coisas lá de como resolver esse sistema. Posso usar isso? Pode também. Tá? Você só não pode inventar um método que não existe, tá? E que não dá para resolver por ele. Tá bom? Então, nesse caso aqui, vou resolver. Aqui está fácil, porque tanto na equação de cima quanto na equação de baixo só aparece uma variável. Então, já vou resolver por aqui. Ó, porque aqui embaixo, aqui em cima eu tenho menos 2x vezes x igual a 0. Ora, então x tem que ser quanto, gente? X tem que ser 0. Se eu isolar o x aqui, eu já acho x igual a 0. E aqui, se eu isolar o y, ele já vai ser 0. Então, quem é a solução desse sistema? A solução é x igual a 0, y igual a 0. Então, eu te pergunto agora, quantos pontos críticos nós achamos? Quantos? 1 ou 2? Achou? 1 ponto crítico. Ah, pessoal, mas eu achei um valor para x e para y. Tudo bem, mas esses dois vão formar apenas um par ordenado. Um ponto. Então, é só um ponto crítico. Tá? Então, quem é o nosso ponto crítico aqui? Ó, vou escrever. Ponto crítico. Nesse caso aqui, é o ponto 0, 0. É a origem nesse caso. Então pronto, achamos o ponto crítico. Vamos para o item B. No item B, nós temos uma função g, que é igual a 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y, mais x menos y. É a mesma coisa. Para uma função dessa, ele quer que eu ache ponto crítico. Gente, o raciocínio é o mesmo. Assim, o passo a passo é o mesmo. Isso aqui é uma receita de bolo. Então, você tem que ver, primeiro passo, eu faço isso, segundo passo, eu faço isso. Só isso, não tem mistério. Então, por favor, se cair uma dessas na sua prova, só seguir o passo a passo. Você vai ter muito tempo para resolver, depois revisar qualquer coisa, qualquer cálculo que você tenha errado, você dá tempo de revisar e você ainda sai faltando meia hora para acabar a prova. Dá tempo para fazer tudo isso. Então, ó, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Primeiro, vou calcular as derivadas parciais. Derivada em relação a x. Aqui vai ser 4x, esse vai zerar. Aqui vai ser menos 2y. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Vou derivar agora em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ser 2y, aqui vai ser menos 2x, esse vai zerar e aqui vai ser menos 1. Bom, agora eu vou pegar essas funções e igualar a 0. Já vou fazer aqui embaixo. Aqui vai ficar 4x menos 2y mais 1 igual a 0. Da mesma forma, ó, aqui eu vou ser esperto, já vou colocar x embaixo de x, y embaixo de y. Então vai ser menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Pronto. Montamos nosso sistema de duas equações, duas variáveis. Nesse caso, eu vou usar o método da adição. O que é o método da adição? Eu vou somar em cima e embaixo. E a ideia é que na hora que eu for somar, eu elimine uma das variáveis. E é o que vai acontecer agora. Ó, porque na hora que eu for somar isso aqui, esse mais 1 vai cancelar com menos 1. E aqui, o principal, menos 2y vai cancelar com mais 2y. O que sobrou então? 4x menos 2x, isso aqui vai dar 2x, igual a 0. Então, de novo, aqui o x é igual a 0. Tá, x igual a 0, mas falta eu achar o y. Como é que eu faço? Já que eu eliminei o y, eu volto para uma das equações, qualquer uma delas, e eu faço x igual a 0. E eu consigo resolver achando o y agora. Então, por exemplo, digamos que eu escolha essa segunda equação aqui. Se eu escolher essa segunda equação, vai ficar menos 2 vezes x, que é 0. Vai ficar menos 2 vezes 0, mais
2y menos 1 igual a 0. Claro que isso aqui vai desaparecer, vai ser 0. E aqui, se eu isolar o y, eu vou ter que y é igual a 1 sobre 2. Então, de novo, quantos pontos críticos eu achei? Apenas um. Quem é o ponto crítico? 0 em x, meio em y. Então, tá aqui, ó. Ponto crítico é 0 em x, meio em y. Vamos para o item C. No item C, nós temos uma função h, que é x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. Bom, vou repetir o passo a passo. Então, primeiro, eu vou derivar em relação a x essa função e depois derivar em relação a y. Quando eu derivo em relação a x, aqui vai ficar 5x elevado a 4. Esse vai zerar. Aqui vai ficar menos 5. E aqui vai dar 0. Então, ficou isso aqui. Se eu derivar em relação a y, esse vai zerar. Aqui vai dar 5 vezes y elevado a 4. Esse vai zerar. E aqui menos 5. Menos 5. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu vou igualar isso aqui a 0. Bom, quando eu igualo a 0, então eu quero resolver esse sistema aqui. Só que perceba que, de novo, na equação de cima só aparece o x, na equação de baixo só aparece o y. Então eu posso resolver essas equações separadamente. Vou resolver aqui embaixo. Para a primeira, eu tenho 5x à quarta menos 5 igual a 0. Isolando o meu x, eu vou ter 5x à quarta igual a 5. Dividindo por 5, eu vou ter x à quarta igual a 1. E nesse caso, para que x elevado a 4 seja igual a 1, o x tem que ser quanto? X tem que ser mais 1 ou menos 1. Então, tem duas possibilidades. O x ele pode ser mais ou menos 1. Já achei o valor de x, bora achar o valor de y agora. Então, eu tenho 5y à quarta menos 5 igual a 0. Essa é a mesma coisa aqui. 5y à quarta igual a 5. Dividindo por 5 vai ficar y à quarta igual a 1. E nesse caso aqui também, o meu y ele é mais ou menos 1. Aí tá. Agora eu pergunto para vocês, né? Quantos pontos críticos nós achamos nessa questão? Nós achamos 2 ou 4? Muito bem, 4. Por que 4, professor? Porque, para o x eu tenho duas possibilidades. O x pode ser mais 1 ou menos 1. E para o y eu também tenho duas possibilidades. Mais 1 ou menos 1. Uma permutação simples. Você tem a primeira coordenada, você tem a segunda coordenada. Para a primeira você tem duas possibilidades, para a segunda você tem duas possibilidades. Isso dá 4 possibilidades. Ah, professor, como assim? Calma, bora ver, bora escrever aqui quem são as 4 possibilidades. Vocês vão entender aqui por que são 4 possibilidades. Primeira possibilidade, o x ele pode ser um positivo. O y também pode ser um positivo. Isso é uma possibilidade. Eu monto esse par ordenado aqui. Outra possibilidade, o x pode ser positivo e o y pode ser negativo. Isso aqui já é um outro ponto, diferente desse. Outra possibilidade, o x pode ser negativo e o y positivo. Isso aqui já é um terceiro ponto diferente. E uma última possibilidade, os dois podem ser negativos ao mesmo tempo. Então, nós achamos para essa questão 4 pontos críticos. Até aqui, alguma dúvida de como você acha ponto crítico? Como você calcula? Tá fácil ou tá difícil?
Tá fácil. Muito bem. Então, você vai tirar quanto? Você vai tirar essa prova, você vai tirar 5, 6, 7 ou 9? 9, né? Muito bem. Só não dá para tirar 10 porque tem a lista, né? Mas fazendo a lista vai dar para tirar 10 também. Vamos lá. Continuando aqui, chegamos na parte final. Nós vamos falar agora do teste da segunda derivada. Porque até agora você só sabe achar ponto crítico. Mas está faltando conteúdo. Está faltando a gente dizer se esse ponto crítico ele vai ser um extremo. Como é que eu vou saber se ele é máximo ou mínimo? Mas antes de eu chegar no teste, eu só preciso agora ter com vocês mais duas definições. Aí pronto, a gente vai para o teste final da aula de hoje. Primeira definição, esse daqui. Se você já descobriu que um ponto crítico ele não é extremo, ou seja, ele não é nem de máximo nem de mínimo, então você vai chamar esse ponto de sela. Então, o que é um ponto de sela? É um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo. Que é um ponto de sela. Você vai entender daqui a pouco por que a gente chama de ponto de sela, mas por enquanto a definição é essa. Próxima definição, essa daqui que eu vou mostrar agora, gente, ela é importantíssima. Você não pode ir para a sua prova sem saber calcular isso aqui que eu vou mostrar agora, que é o hessiano. Então, você precisa entender o que é o hessiano e como calculá-lo. Vamos ver, olha só, o que é o hessiano? O hessiano nada mais é do que uma função, ele é uma função também de duas variáveis, e você determina essa função como? Calculando o determinante de uma matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Então, por exemplo, se tu tens uma função de duas variáveis, quantas derivadas de primeira ordem ela tem? Ela tem duas derivadas de primeira ordem. E quantas derivadas de segunda ordem ela tem? Ela tem 4 derivadas de segunda ordem. Se você fosse montar uma matriz com 4 derivadas, isso ia dar uma matriz o quê? 2 por 2. E aí você vai calcular o determinante dessa matriz. Isso é o hessiano. Então, para a gente calcular o hessiano, a gente vai considerar que uma função é de classe C2, né? O que é classe C2 mesmo? O que é uma função de classe C2? Prova hoje é a prova. Primeira, letra A, valendo 6 pontos da prova. O que é uma função de classe C2? O que é? É uma função que ela é contínua e as derivadas até segunda ordem também são contínuas. Tá bom? Isso é uma função de classe C2. Toda função de classe C2, ela é diferenciável, as derivadas parciais dela até segunda ordem existem, tudo certo. Então, você consegue calcular aqui o hessiano. Tá, para a gente fixar melhor, bora determinar o hessiano para essa função, que é a função que a gente já viu ainda agora. Ainda assim, eu vou calcular separado, aí no primeiro quadro. A nossa função agora é a mesma do item anterior, então é x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. Só que agora ele está pedindo para a gente determinar o hessiano dessa função. Para eu calcular o hessiano, eu preciso calcular as derivadas de segunda ordem. Então, primeiro eu vou calcular as derivadas de primeira ordem. Então, se eu derivar isso daí em relação a x, você já sabe que isso daí é igual a 5x elevado a 4 menos 5. E se eu derivar em relação a y, eu vou ter 5y a quarta menos 5. Agora eu vou calcular as de segunda ordem. Então, ó, se eu derivar esta função novamente em relação a x, eu vou ter 20x ao cubo. E aqui vai zerar. Vou ter isso aqui. Agora, se eu pegar essa função e derivar agora em relação a y, quanto é que vai dar, gente?
Vai dar 0. Porque tudo isso aqui é constante. Bom, essa função é de classe C2. Então, já até sei que as derivadas mistas vão ser iguais. Realmente, se eu fosse derivar isso aqui, só que agora em relação a x, nem aparece x aqui. Então, isso aqui é constante. Vai dar 0. E se eu derivar novamente em relação a y, essa função vai ficar 20 vezes y ao cubo. E depois vai zerar aqui. Agora que eu já calculei as derivadas de segunda ordem, eu consigo então dizer quem é o hessiano, quem é a minha função hessiano. E o hessiano, ele é determinado pelas derivadas de segunda ordem. Então, ó, é assim que você vai montar. É assim que você vai montar a sua matriz. Então, aqui, ó, na primeira linha e primeira coluna, primeira linha você vai derivar em relação a x, primeira coluna também em relação a x. Aqui, primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, vou derivar em relação a x. Segunda coluna, segunda vou derivar em relação a y. Aqui, segunda linha, então já começo derivando em relação a y. Primeira coluna, derivo em relação a x. Segunda linha, segunda coluna, derivo os dois em relação a y. Tá, mas eu já sei que são as derivadas, então só vou repetir aqui os resultados. Então, isso aqui vai ser 20x ao cubo, aqui é 0 e aqui é 20y ao cubo. Para calcular o determinante, eu multiplico a diagonal principal menos a diagonal secundária. Nesse caso, o meu hessiano vai ser 20 vezes 20, 400. Aí, x ao cubo, y ao cubo. Então, essa daqui é a nossa resposta. Perceba que o hessiano também é uma função de duas variáveis. Claro que alguém vai me perguntar, professor, mas para que na minha vida eu ia querer saber desse tal de hessiano? O que isso vai me ajudar? Vai ajudar em muita coisa, sabe por quê? Porque no teste da segunda derivada, ele vai aparecer. Então, finalmente, chegamos no teorema principal da aula de hoje. Então, olha só, esse teorema, ele vai nos dizer quando um ponto, ele é o extremo de uma função. Então, vamos lá. O que diz o teorema? Digamos que você tem uma função de classe C2, então você consegue calcular o hessiano dela, e você tem um ponto crítico, ó, você achou um ponto crítico para ela. Aí, esse ponto crítico, você vai passar pelo teste. Em que consiste o teste? Primeiro passo, você vai pegar esse ponto crítico e jogar na função hessiana. Esse é o primeiro passo. Se no momento que você faz isso, o hessiano der negativo, e aqui eu estou pulando já para o terceiro passo, ó, terceiro aqui, ó, terceira possibilidade. Se você pegou o ponto crítico, jogou no hessiano e deu negativo, então é porque esse ponto crítico ele é um ponto de cela, ou seja, ele não é nem máximo nem mínimo. Tudo bem? Pegou o ponto crítico, jogou na função hessiana, se te deu um valor negativo, você já pode afirmar que esse ponto é um ponto de cela. Ele não é nem máximo nem mínimo. Agora, se você pegou o ponto crítico e jogou no hessiano e deu positivo, então uma coisa você já sabe, esse ponto ele é um extremo. Só falta agora descobrir se ele é um extremo, no caso, se ele é o máximo local ou se ele é o mínimo local. Aí como é que você vai descobrir? A gente vai usar a segunda derivada em relação a x. Se o teu hessiano for positivo e a segunda derivada também for positiva, então ele é o mínimo local. Se o teu hessiano for positivo e a tua segunda derivada for negativa, então ele é o máximo local. Ah, professor, como é que eu faço para lembrar, sem me confundir? Lembra do cálculo 1. Ó, lá no cálculo 1, testa a segunda derivada do cálculo 1. Se a tua segunda derivada era positiva, quer dizer que você tinha uma concavidade para cima. E aí o ponto era de mínimo. Se a tua segunda derivada era negativa, então a concavidade para baixo. Ponto de máximo. Deu para entender, gente? Então, assim, achou o ponto crítico, jogou no hessiano. Se deu negativo, é ponto de cela. Se deu positivo, aí você vai para a segunda derivada em relação a x. Aí ela que vai te dizer se ele é de máximo ou de mínimo. Claro que daqui vai surgir uma pergunta.
E se o esse ano for igual a zero? E aí? O que vocês acham? Aí, nesse caso, se o esse ano for zero, você não tem nenhum respaldo. Você não tem nenhuma conclusão. O teste é inconclusivo. Você não pode afirmar nada, pelo menos pelo teste da segunda derivada. Então, se o teu esse ano for positivo, você não pode afirmar nada. Ah, pessoal, nem que ele não é ponto crítico. Não pode afirmar nada. Não pode afirmar nada. Tudo bem? Então, mas nesse caso, o que eu faço? Você vai ter que, sei lá, ver o gráfico da função, tentar uma outra estratégia, porque o teste aqui ele não vai servir para ti nesse caso. Tá? Então, ou seja, quando você for aplicar o teste, vamos torcer para que o esse ano sempre dê um valor positivo ou negativo, nunca nulo. Porque se der igual a zero, aí eu vou ter que procurar aí outras estratégias para verificar se esse ponto é máximo ou mínimo. Bom, então, dito isto, vamos agora para a parte final da aula, que é resolver esses 3 exercícios, que são as funções que a gente já estava vendo ao longo da aula. Bom, está até aqui já essa primeira função. Vou apagar aqui porque eu vou primeiro escrever o passo a passo. Bom, agora, gente, ele quer que a gente olhe para uma função e diga se essa função tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou nenhum dos dois. Como é que a gente vai fazer? A gente vai continuar seguindo um algoritmo, uma receita de bolo. Então, o primeiro passo, se você quer achar pontos de máximo ou mínimo, primeiro passo, você vai calcular os pontos críticos, já que eles que vão ser os seus candidatos. Então, coloca aqui, primeiro passo, pontos críticos. É claro que aqui eu vou fazer mais rápido, porque pelo menos para o ponto crítico a gente já achou dessa questão aqui. Então, para eu achar ponto crítico, eu vou derivar e igualar a zero. Derivando em relação a x, menos 2x. Derivando em relação a y, 2y. Igualando a zero, os dois casos, eu vou ter aqui, eu vou ter esse sistema. Só que esse sistema é fácil de se resolver, né? Porque aqui, resolvendo o sistema, eu percebo que aqui o x tem que ser zero. Percebo que aqui o y tem que ser zero. Então, quem é o ponto crítico que eu achei aqui foi só um, que é o ponto 0, 0. Então, primeiro passo realizado com sucesso. Segundo passo agora, eu vou calcular o esse ano. Para isso, eu vou precisar das derivadas de segunda ordem. Bom, aqui são as derivadas de primeira ordem, é menos 2x e 2y. Então, eu vou derivar essa daqui em relação a x, novamente, vai dar menos 2. Então, coloco aqui, menos 2, primeira linha, primeira coluna. Agora eu vou pegar essa mesma função e derivar em relação a y, que aqui vai dar 0. Agora, para esta função, eu vou derivar em relação a x, que aí vai dar 0 também. E para essa mesma função, eu vou derivar em relação a y, e aí vai dar 2. Está aqui. Vou calcular este determinante. Então, pelo determinante, eu vou ter menos 2 vezes 2, vai ser menos 4. 0 vezes 0 é 0. Então, essa daqui é a minha função esse ano. Nesse caso, a minha função, ela deu uma função constante, mas não tem problema. Às vezes vai acontecer. Mas, em geral, a minha função esse ano, ela é uma função de 2 variáveis mesmo. Última parte. Agora que eu já tenho meus pontos críticos, que aqui é só um, eu já tenho a minha função esse ano, então agora eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Como é que eu aplico o teste?
eu vou pegar os meus pontos críticos, que aqui é só um, e jogar na minha função. Eu vou pegar essa função e aplicar nos pontos críticos. Bom, então se eu pegar essa função e aplicar no ponto 0, 0, que é o ponto crítico, vai dar quanto? Vai dar quanto aqui? Menos 4, porque a função é constante. Então, para qualquer ponto que eu jogar aqui, ia dar menos 4. Está aqui. Ou seja, esse ponto 0, 0 é um ponto de quê? De acordo com o teste? Ponto de célula, porque é negativo. Ou então, esse ano deu negativo. Então, eu posso dizer que 0, 0 é ponto de célula, de acordo com o teste. Tudo bem? Uma pergunta para vocês. O esse ano, ele sempre vai ser negativo, nesse caso aqui. Então, eu posso afirmar que todos os pontos do domínio da minha função são pontos de célula? O que vocês acham? Não. Porque o teste, ele só funciona nos pontos críticos. Então, sim, se eu tivesse mais de um ponto crítico aqui, nesse caso, todo ponto crítico é ponto de célula. Mas não é qualquer ponto da minha função. Tem que ser ponto crítico. Então, porque são os pontos críticos que eu vou jogar no meu teste. Então, aqui eu só tenho um ponto crítico, então eu só vou ter um ponto de célula para essa função. Bora olhar o gráfico dela para a gente entender, porque é estranho que um ponto crítico aí não seja nem de máximo nem de mínimo. Sendo que nesse ponto aí, o plano tangente, ele é um plano inclinado. Ou, inclinado não, desculpa, ele é um plano assim na horizontal, paralelo ao chão, digamos assim. Mas como é que seria? É um ponto que o plano tangente ele é assim, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo. Então, vamos olhar o gráfico dessa função. Aí, jogando aqui o gráfico da função, eu coloco f de xy, aqui no GeoGebra, igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Vou dar aqui o Enter. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Tá aqui. Então, essa daqui é a nossa função, y quadrado menos x quadrado. Está aqui, ó, o nosso ponto. Aí você vai dizer, professor, mas esse ponto é de mínimo, ó, eu estou vendo aqui que ele é de mínimo local. É desse ângulo, mas se eu mudar o ângulo, ó, agora parece que ele é ponto de máximo. Agora parece que ele é ponto de mínimo. Na verdade, ele não é nenhum nem outro. Então, ele é um ponto de célula. Quando tem esse fenômeno, onde no mesmo ponto, dependendo do seu ângulo, ele parece que é de máximo e parece que é de mínimo, geometricamente, visualmente, isso forma algo parecido com uma sela de cavalo. E é o que está acontecendo mesmo aqui, ó. Isso daqui, ó, se você olhar só para a superfície, isso aqui parece uma sela de cavalo. Aí por isso que a gente chama esses pontos, onde acontece isso daí, de ponto de célula. Próxima questão. Vamos ver agora a função, para a função g. A gente vai fazer o mesmo passo a passo. Letra B, eu tenho 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. De novo, ele quer que a gente ache pontos de máximo ou mínimo. Então, primeiro passo, vou procurar pontos críticos. Vamos resolver. Aqui, para eu achar o ponto crítico, vou calcular as derivadas parciais. Derivando em relação a x, eu vou ter 4x menos 2y mais 1. Derivando em relação a y, eu vou ter 2y menos 2x menos 1. Vou igualar esses dois aqui a zero. Vai ficar 4x menos 2y mais 1 igual a zero. E aqui vai ficar menos 2x mais 2y
menos 1 igual a 0. Somando as duas equações, esses aqui vão se cancelar, e aqui eu vou ter 2x igual a 0, ou seja, x é igual a 0. Substituindo x igual a 0 em uma dessas equações, eu vou ter 2y igual a 1, ou melhor, y igual a meio. Então, o ponto crítico que a gente achou aqui foi o ponto 0 em x, meio em y. Primeiro passo já foi feito. Segundo passo, vou calcular o essiano. Bom, nesse caso, vou calcular as derivadas de segunda ordem. Então, olhando para cá, vou derivar isso aqui em relação a x. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, é 4. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. 0, 0 e aqui menos 2. Agora, para essa função, vou derivar em relação a x. Aqui vai zerar, aqui também, e aqui vai dar menos 2. Por último, vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2. Calculando esse determinante, eu vou ter 4 vezes 2 é 8, menos 2 com menos 2, 4 positivo. Então, no final, eu vou ter o valor 4. Então, de novo, a minha função essiano deu uma função constante, mas não tem problema. Último passo, vou aplicar o teste. Eu só tenho um ponto crítico. Ora, eu só tenho aqui, eu tenho essa função, vou jogar esse ponto crítico nessa função. Então, vai ficar no ponto 0,5. Quanto vai dar o essiano? Vai dar 4, né? Já que ele é sempre positivo. O que eu já posso afirmar pelo teste? Que esse ponto 0,5 ele é um ponto de quê? Ele é pelo menos um extremo. Agora falta descobrir se ele é um máximo ou um mínimo local. Como é que eu vou descobrir? Usando a segunda derivada em relação a x. Então, se eu pego a mesma função, derivo duas vezes em relação a x e aplico nesse ponto, o que vai dar? Bom, essa segunda derivada também é uma constante e também o valor é 4. Então, os dois deu positivo. Tanto o essiano quanto a minha função positivo. Significa o quê? Que esse ponto é um ponto de quê? Ponto de mínimo local. Então, 0,5 é um ponto de mínimo. Ó, perceba que o teste, ele nos permite afirmar que é o mínimo ou o máximo, só que local, tá, gente? Não global. Agora, para afirmar que é global, depende do contexto da questão, se for alguma aplicação, depende do gráfico dela, enfim. Mas o teste diz mesmo quando é máximo, mínimo, local. Pronto. Nesse caso, ele só pediu que a gente calculasse os pontos. Ele não pediu para eu calcular o valor mínimo. Só que seria interessante. Então, ó, já que isso aqui eu sei que é um ponto de mínimo local, eu também vou calcular o valor mínimo local para essa função. Como é que eu faço? Eu pego esse ponto e jogo na função. Aí, bora ver quanto vai dar. Então, ó, se eu pegar e aplicar na função o ponto 0,5, bom, já que o x é 0, tudo isso aqui vai zerar. Vai ficar só meio ao quadrado menos meio. Meio ao quadrado é 1/4. 1/4 menos meio, é só pensar que aqui é 0,25 menos 0,5. Isso vai dar menos 0,25. Então, o que foi isso que eu calculei? Eu calculei o valor mínimo. Seria um valor mínimo local, mas vocês vão ver que além disso aí também é um valor mínimo global, porque a gente vai olhar agora o gráfico dessa função.
Então, olhando o gráfico da função, jogando aqui no GeoGebra, eu tenho 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Está aqui. Esse é o gráfico da minha função. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Deixa eu mudar aqui os valores, só para ficar mais fácil a gente enxergar. Eu vou colocar de menos 2 a 2, menos 2 a 2. Aqui eu vou colocar de menos 2 a 2 também. Pronto. Ficou melhor. Ó, então aqui no ponto, deixa eu colocar aqui o ponto. O ponto é 0, meio e f de 0,5. Tá aqui, ó, gente, esse ponto que vocês estão vendo. Nesse pontinho aqui, a função ela atinge o mínimo local. E, na verdade, isso aqui é o mínimo global. Tá? Olha quanto deu o valor aqui, o valor mínimo, menos 0,25. Alguma pergunta? Tudo certinho? Então, vamos para a última questão. Depois eu ainda quero comentar a prova com vocês. Então, item C, aí do nosso slide. Ó, para essa função h, mesma coisa, a gente quer ver se ela tem pontos de máximo ou mínimo. Essa aqui também a gente já calculou esse ano, já calculou ponto crítico, então vou até fazer mais rápido ela. Vamos lá, pontos críticos. Então, gente, primeiro passo, vamos derivar em relação a x, essa função. Você já está cansado de saber que é 5x² menos 5. Derivando em relação a y, eu tenho 5y² menos 5. Se eu igualar isso aqui a zero e isolar tanto o x em cima quanto o y embaixo, eu percebo aqui que eu vou ter x² menos 5, ou melhor, vai ficar x² igual a 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Da mesma forma, eu vou ter y² igual a 1, ou seja, y igual a mais ou menos 1. Então, aqui nós achamos 4 pontos críticos, que eu vou colocar de novo aqui embaixo. Ó. É o ponto 1, 1, é o ponto menos 1 e 1, é o ponto 1 e menos 1, e é o ponto menos 1 e menos 1. Bom, achamos 4 pontos críticos. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é o esse ano. Aí, no caso desse ano, vou calcular as derivadas de segunda ordem. Aí eu já sei que aqui vai dar 20x², aqui vai dar 0, aqui 0 e aqui 20y². Então, agora sim, ó, esse ano ele vai me dar uma função sem ser constante. Ele vai ser 400 vezes x² vezes y². Agora, última parte é aplicar o teste. Aí você vai dizer, professor, mas e agora que eu tenho 4 pontos críticos, em qual eu vou aplicar o teste? Em todos. Cada um desses é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Bom, eu vou começar aplicando nesses dois aqui, ó. Esse menos 1 em 1 e no em menos 1, aqui nesse ano. Bom, quando eu calculo esse ano e aplico nesse ponto 1 e menos 1, nesse caso, ó, o x é 1, então vai dar 1 aqui.
Só que o y é menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, no final, vai ficar menos 400. O mesmo vai acontecer quando eu aplicar no ponto menos 1 e 1. Também vai dar menos 400. Nesses dois casos, esses dois pontos, de acordo com o teste, são pontos de quê? Pontos de cela, porque o esse ano deu negativo. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho pontos de cela. Bom, próximo ponto. Vamos aplicar no ponto 1, 1. Bom, se tanto o x quanto o y forem 1 positivo, então aqui vai dar 400. Né? Positivo. Se é positivo esse ano, então esse ponto ele é um extremo local. Falta saber se é máximo ou mínimo. Para isso, eu vou usar bem aqui, ó, na segunda derivada em relação a x. Quando eu aplico na segunda derivada em relação a x, esse ponto 1, 1, vai dar o quê? Vai dar 20 vezes 1 ao cubo, que vai dar 20, que é positivo também. Então, nesse caso, os dois deram positivo. Isso aqui é um ponto de quê? De mínimo local. Só lembrar, positivo com cavidade para cima é mínimo local. Então, aqui eu tenho ponto de mínimo local. E o último ponto é o ponto menos 1 e menos 1. Ora, se o x é menos 1, aqui vai dar menos 1. Se o y é menos 1, aqui vai dar menos 1. Só que menos 1 com menos 1 vai dar um positivo. Então, aqui vai dar 400. Então, esse ponto também é um extremo. Só que quando eu jogo esse mesmo ponto aqui na segunda derivada, olha só o que vai acontecer. Nessa derivada só aparece o x, não aparece o y. E quando o x é menos 1, aqui vai dar menos 20. Então, nesse caso, o esse ano deu positivo, mas a segunda derivada deu negativo, gente. Esse ponto é de quê? De máximo. Então, ponto de máximo local. Pronto. Finalizamos a questão, mas eu queria olhar primeiro, ainda o gráfico dela, para a gente visualizar, já que estão 4 pontos críticos. Então, pelo gráfico, vamos colocar aqui. Eu tenho x elevado a 5, mais y elevado a 5, menos 5x, menos 5y. Aí aqui, quem são os pontos que eu achei? Eu achei o ponto 1, 1, e aqui, f aplicado nesse ponto. Aí nós também achamos o ponto menos 1, e f aplicado nesse ponto. Nós também achamos o ponto 1, menos 1, e f aplicado nesse ponto. Por último, menos 1, 1, f aplicado nesse ponto. Bom, para melhorar a nossa visualização aqui do gráfico, só vou mexer um pouquinho aqui. Vou mexer bem aqui na folha 3D. Colocar de menos 9 a 9. Pronto, melhorou. Ó, então tá aqui. Perceba que já aparece aqui os 4 pontos. Esse ponto A, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ele é um ponto de mínimo local, porque ele é o ponto 1, 1. De fato, foi o que nós achamos ali, que o ponto 1, 1 é um ponto de mínimo local. O ponto B, que é o ponto menos 1 e 1, é esse ponto que está aqui em cima, ó. Então, dá para ver que ele é um máximo local, realmente, que nem a gente percebeu ali no teste. Já o ponto C e o ponto D, que é 1 e menos 1 e menos 1 e 1, eles são pontos de cela. Ó, dá para ver mesmo, ó, esse ponto aqui. Olhando assim, parece que ele é de mínimo, mas olhando assim, parece que ele é de máximo. Ou seja, não é nenhum nem outro. Ele é um ponto de cela. A mesma coisa que o ponto C. Aqui parece que ele é de máximo. Aqui parece que ele é de mínimo. Então, ele também é um ponto de cela. Alguma pergunta? Alguma dúvida?
boa prova nessa sexta-feira e a gente se vê novamente na segunda.